Olá, gente, tudo jóia? Hoje, sexta-feira, hoje é dia. Então vamos assistir hoje o Pod Eventos com Fernando Ferro. Vamos clicar, vamos nos inscrever, vamos deixar as nossas perguntas. E hoje não podia deixar de ser. Estamos aqui com o Leandro, meu grande amigo, meu brother, banda livre, proprietário e executor, certo? É isso aí, é uma honra, viu? Eu me sinto extremamente lisonjeado pelo convite. Nessa sexta-feira à noite, a gente batendo um super papo sobre música, sobre toda essa trajetória, né? Esse contexto da banda, certeza, que hoje nós vamos tentar explicar de uma maneira melhor, desde o início, como é que funcionou todo o projeto e como é que estamos aí até hoje no mercado, firmes e fortes. Com certeza. Então vamos pelo o nosso começo. Leandro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre família. Bacana, família. Vamos lá. É engraçado, assim, eu converso com muitos amigos meus e as pessoas perguntam sobre essa referência. E a primeira coisa que eu quero dizer, fazendo o link com o profissional, é que é engraçado que na minha família não tem músicos. Certo. Não tenho vínculo com nenhum familiar, nem nessa minha geração e nem na geração passada, de algum músico na minha família. E eu venho de uma família pequena, né? Eu tenho uma irmã apenas, que é uma irmã que tem 10 anos a mais do que eu. E meu pai, minha mãe, minha irmã, e depois, agora de uma certa idade, eu descobri um irmão também, certo, que ele é mais velho do que eu. Então, uma família pequena, o pessoal tá um pouquinho, cada um espalhado em cada canto do Brasil, mas é uma família, assim, muito amorosa, de uma base muito firme, muito consistente, que desde o início o pessoal sempre apoiou muito em relação a todos os meus projetos, todas as minhas escolhas lá no passado. Tá, você falou que na sua família não tem ninguém da música, certo? E como é que surgiu essa vontade que hoje se transformou, concretizou na identidade? Eu sempre gosto de frisar sobre essa situação da parte de família, porque normalmente o músico, ou a pessoa que ela caminha, né, por esse processo todo musical, sempre ela tem alguma referência, e normalmente a primeira referência ela vem dentro de casa. E eu tenho um primo, na verdade, que hoje em dia ele mora no Rio de Janeiro, que uma vez ele comprou um cavaquinho, isso no início dos anos 90, e comprou um cavaquinho, mas como eu te disse que não tem músicos na família, ele não tocava. Comprou por comprar apenas. E ele comprou esse instrumento, e eu olhei o instrumento assim, achei super bacana, né? E falei assim, poxa, eu quero aprender alguma coisa e tal, porque eu já tinha uma orientação em relação dos meus pais, pela aquela época de menino não ficar na rua e ter alguma obrigação, alguma, vamos dizer, ocupação, né? Pra não ficar fazendo coisa errada. Então, minha mãe, ela inicialmente deu uma ideia para que eu estudasse música. E isso em 1993. Certo. Eu entrei na escolinha de música de uma igreja cristã na época, e eu tive meus primeiros passos ali musicais, foram iniciados ali. Certo. E foi brotando a vontade de construção. Isso. Aí tive esse primeiro contato com a parte musical. Certo. E aí, nesse segundo momento, esse primo meu, na época, Fernando, tava uma explosão, essa questão muito do pagode, do samba anos 90, que é o pagode dos anos 90, que até hoje as pessoas ainda divulgam muito essa situação toda. Então, isso tava no auge no Brasil, assim, de maneira gritante. E quando nós viemos de Rondonópolis, no Mato Grosso, que foi quando eu tive essa iniciação musical para Goiânia, esse primo meu me deu a oportunidade de ter um primeiro contato com esse instrumento. E eu falei, poxa, eu vou atrás. Gostei do timbre. Na época, todos os canais de televisão que você trocava os canais só tocavam pagode, samba, aquele negócio, aquela loucura, né? Aquele frenesi da época. Certo. E aí eu falei, poxa, eu vou procurar estudar esse instrumento. E na época foi quando eu conheci o grande Oscar Wilde, que inclusive é o fundador do Clube do Choro de Goiânia. E aí na época foi quando eu comecei a estudar cavaquinho no Centro Livre de Artes. Poucas pessoas sabem, né? Os goianienses, não são todos, mas ali dentro do bosque ali dos Buritis, em frente, né, o tribunal, ali tem uma escola de música extremamente tradicional, já de longa data. Então eu comecei a minha iniciação musical ali num segundo momento, já realmente com o instrumento na mão. Pois é. Então é interessante saber disso. Você não é só proprietário de uma banda, você entende a fundo do que está
colocando ali, né? Sim, hoje eu conheço absolutamente, nós vamos contar um pouquinho dessa história, Certo. em todos os departamentos. Hoje eu costumo dizer que, brinco com os meninos, que na faculdade que eles estão, eu já passei absolutamente todas as salas, todos os módulos, trazendo uma experiência completamente diferente, não somente como músico, mas como produtor, entendendo sobre o mercado, o que dava certo, o que dava errado, as malícias, as maldades, as coisas boas que acontecem nesse mercado. Foi toda uma caminhada que foi fazendo com que a gente foi absorvendo uma certa experiência. Certo. Então, para deixar bem explícito, você tem formação acadêmica. Sim. Você tem formação acadêmica. Aí seu terno agora tá amassando porque você tá com o braço assim. Pronto. E para de balançar. Mais quietinho. Outra coisa, você quer pegar na mão de alguém? Você tá nervoso. Não quero pegar na mão de ninguém. Você tá nervoso. Tranquilo. Aí o bracinho de novo. É impressão minha. É eu ficar assim, nesse caso? Aí amassa bem aqui em cima. Beleza. Entendeu? Você tá falando mais rápido, que às vezes eu não tô dando conta de entender o que você tá falando. Mas é o meu jeito, sabia? Mas meio acelerado. Vou dar reduzida. Porque senão fala muito rápido. Já pode continuar da formação aí. Ele fez a pergunta da formação. Certo. Vamos lá então. Isso. Vamos lá. Eu respondo, né? Isso. Pode responder. Aí então, na época, eu fiz esse estudo, inicialmente relacionado na igreja. Depois, então, tive esse segundo contato, né, com a escola, com o Centro Livre de Artes. Certo. E ali começou uma história bem antes de formação acadêmica, porque nessa época eu tinha apenas 15 anos de idade. Então, o que acontece? Quando eu comecei os estudos no Centro Livre de Artes, comecei os estudos relacionados ao cavaquinho, como eu disse, estava no auge essa época de questão de pagode, de samba, essa coisa toda. Então eu fui buscar algumas referências, né? E na época o meu professor, ele já desenvolvia um trabalho com um grupo que chamava Grupo Alma Brasileira, que era um grupo de música instrumental, ao qual esse grupo ele se apresentava em eventos na Câmara dos Vereadores, eventos para a UFG, eventos que eram relacionados com essa parte de chorinho, de música instrumental, que tinha um público na época bem específico, um nicho assim bem específico voltado para essa parte da música instrumental. É interessante você falar nisso, que eu lembrei agora de uma pessoa, uma cantora e compositora que fez todo o diferencial. Ela levou a música, no caso o estilo dela é sertanejo, levou a música a todos, que é aquele Volta ao Mundo, não é isso? Volta ao Mundo. Por que eu lembrei disso? O seu estudo de instrumento, né, no caso o cavaquinho, ele é clássico, Sim. certo? Eu não sei o porquê de que acontece isso. Deveria ser levado a todos. Tá certo? Tem que ser colocado, tem que ser levado aos políticos, levado às classes sociais, todas as classes sociais. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que nós temos que cobrar um pouco mais também dos nossos representantes a cultura. Sim. Certo? Eu acho interessantíssimo o cavaquinho, que é um instrumento muito diferente, apesar de ser parecido com o violão, mas ele é muito diferente e é um instrumento clássico. Sim. Né? É interessantíssimo isso. Deveria ser levado a todos. Mas vamos lá, a sua formação. Você estava falando da formação. Isso. Então, aí mais tarde eu vim me formar em música, né? Eu fui para o Rio de Janeiro para estudar. E foi uma época que... Quantos anos foi, Leandro? Eu fui para o Rio com... nesse período aconteceram algumas situações, a minha mãe faleceu, eu fui para o Rio de Janeiro com 19 anos de idade, 19 para 20 anos de idade. No auge dessa questão do samba, do pagode, eu fui para estudar e eu fui também para fazer algumas gravações e tentar um primeiro projeto naquele sonho de adolescente, de ter um projeto que... estourasse, que fosse a nível nacional, essa situação toda. Eu fui com um projeto na época de alguns amigos que chamava Super 5, que era um grupo de pagode. Na época não poderia ser diferente, né? Por conta do ar musical que o Brasil respirava na época. Então nós embarcamos numa aventura para o Rio de Janeiro, ao qual eu fui para estudar, mas também fui para tentar ganhar esse mercado e para tentar executar o meu instrumento, para tentar fazer uma carreira com isso. Certo, mas você já tinha sua formação?
Não, nessa época eu fui para estudar e para trabalhar. Pois é, mas você já conhecia e já Sim, tocava? já tocava. Não tinha formação. Já tocava. Não tinha ainda a formação acadêmica, mas já tocava. Entendi. Inclusive já fazia com que, durante essa época, entre os meus 16 aos meus 19 anos de idade, inclusive já remunerado por isso. Então, o que na época, para um menino, para um adolescente, você trabalhar com algo ao qual ainda você pode se ter o privilégio de ser remunerado, e na época bem remunerado, era um estímulo assim maravilhoso, né, para que eu continuasse e quisesse seguir nessa carreira. Certo, interessante. Tá. Como é que foi a iniciativa? O que você... como foi, na verdade, que você pensou, não, eu vou voltar para Goiânia, eu vou abrir uma banda? Como é que foi isso? Então, aí como todo sonho, na verdade, eu costumo brincar que, tipo, a gente idealiza algo, né? Mas acaba que os caminhos, eles começam a modificar. Nessa época que eu fui pro Rio de Janeiro, estudei, fiz as gravações, trabalhei, o Rio de Janeiro eu sempre costumo dizer assim, que na época, isso, vamos pegar, eu tô com 39 anos, então 20 anos atrás, né? Certo. É um mercado, é um celeiro de músicos que exporta músicos pro mundo inteiro, de muita qualidade. E na época, como eu havia perdido a minha mãe, né, eu tinha esse desejo de voltar, porque só havia ficado meu pai aqui, né, e na época eu ainda não havia casado, ainda a minha princesa Ana Luísa ainda não tinha nascido, que essa é uma história que acontece depois de um certo tempo. Retornei a Goiânia, já com um estudo, com uma bagagem, com um conhecimento de realmente tentar aplicar o que eu estudei lá fora, o que eu sofri lá fora, o que eu aprendi lá fora, para que realmente eu conseguisse fazer uma carreira aqui. Certo. Quando eu volto para Goiânia, né? Quando eu volto para Goiânia, aquela história do famoso, assim, a orientação que nós tínhamos, né, na época do meu pai. Meu pai sempre foi aquele cara muito seguro, muito organizado em relação a essa questão da vida profissional. E meu pai falava assim, filho, por que você não faz um concurso? Estuda para um concurso, tenta ser um funcionário público, né? Isso, estamos falando aí, hoje eu já estou com 15 anos como funcionário público. E aí meu pai sempre me dava essas orientações. Eu falei, poxa, vou tentar, né? Vou tentar. E aí, paralelamente, começavam a ter duas ideias completamente distintas. Meu pai fez com que aflorasse em mim a questão do funcionalismo público. Certo. E aí eu tinha um sonho na época, né, jovem, menino, de ser policial rodoviário federal. Certo. E aí na época eu fiz um concurso, na época esse concurso ele acabou sendo cancelado. E na época também saiu o primeiro concurso do SAMU Goiânia. E na época ninguém nem sabia o que era SAMU, era um projeto novo naquele governo da época. E aí eu fui e prestei um concurso do SAMU, e na época eu passei de 48 vagas, eu fiquei em 24º e me tornei ali funcionário público naquela época, realizando, na época em si, mais um sonho do meu pai do que meu mesmo. Certo. E foi isso. Mas estava calçado, né? Tava calçado. Qualquer coisa. Isso tá depois, muitos anos, quando veio pandemia e tudo mais, eu entendi que o bom conselho do meu pai lá atrás, ele teve uma valia assim gigantesca na minha vida. Só um minutinho, Leandro. Eu gostaria de frisar a vocês, empresários, vocês do ramo também de eventos. O Pod Eventos está aqui aguardando vocês. Eu quero que vocês entrem no Pod Eventos, se inscrevam, deixe o seu like, deixe as suas perguntas, não só para o Leandro que está aqui hoje com a gente, mas todos aqueles que já tiveram. Vou passar as perguntas caso eu não possa, caso eu não esteja com a gente aqui. E convido vocês a virem até nós, para que possamos nos ajudar levando essas informações a todos aqueles que querem que vocês apareçam, certo? Porque o Pod Eventos é para isso, é para levar conhecimento, levar uma nova visão da sua empresa, tá bom? Desculpa, vamos lá, Leandro. Bora, voltando ao papo. Então, nessa época, realizei uma primeira etapa na minha vida, jovem, me tornei funcionário público. Certo. Mas era gritante dentro de mim o amor pela música, a paixão pela música, porque desde praticamente da minha adolescência, já remunerado por isso, conhecendo muita gente bacana, viajando, conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, e isso fez com que eu trouxesse uma bagagem muito grande para minha vida como músico, como artista, como network.
Certo. E quando eu me tornei funcionário público, eu sempre tenho um negócio engraçado que eu costumo dizer, que desde quando eu comecei a tocar ali cavaquinho, dos meus 14 para os meus 15 anos que eu comecei a estudar, eu sempre era aquele carinha que, tipo, às vezes eu ia fazer uma apresentação, terminava a apresentação, eu não era o perfil do músico que acabava, colocava o cavaquinho nas costas e ia embora. Eu era sempre aquele cara que fazia ali o network, eu sentava na mesa de um, conversava com o outro, cumprimentava um, cumprimentava o outro. Então eu sempre tive essa facilidade, sempre gostei muito desse lance da comunicação, de estar com pessoas. Então, enquanto a maioria das pessoas já tinham ido embora, eu estava ali ainda no ambiente, conversando, interagindo, e isso fez com que, aos poucos, né, fosse criado um network, uma identidade, tirando um pouco, saindo um pouco do músico executor para o empreendedor. Isso começa a se tornar uma realidade na minha vida, porque em alguns momentos, alguns colegas chegavam e falavam: ah, Leandro, eu vou fazer um churrasco lá na minha residência e eu queria que você organizasse a banda. Queria que você montasse um formato, seja de chorinho, seja de samba, seja de pagode, de MPB. E aí, nessa época, eu comecei já a fazer alguns contatos e a montar os meus primeiros projetos para estar entregando isso para alguns colegas. Mesmo porque os seus amigos e colegas, Leandro, visualizaram e vivenciaram você. Porque algumas pessoas têm uma ideia errônea de eventos. Acha que evento é aquela pessoa, quem faz evento é aquela pessoa que acordou um dia e fala: eu vou fazer evento, vou lá e trabalho. Ou aprendo a tocar, compro uma revistinha, vou lá e começo a tocar um instrumento. Não, você tem formação acadêmica, você tem estudo, e você comentou uma coisa interessante. Você comentou que, diferente de outros, você saía do seu trabalho, ali é um trabalho, né, como tocando, descia e ia sentir o que aconteceu, o que as pessoas gostaram, o que mais motivou-as. Buscando nisso. O famoso feedback. Isso. É importante isso. É importante eu frisar para vocês que todo e qualquer trabalho tem que ter um estudo. Tem que ter alguma coisa que calce você para te dar um norte e te dar veracidade em tudo que você faz, né, Leandro? Sim. Isso é muito importante. Gostei dessa informação porque, mais uma vez, colocamos e frisamos que família e estudo, ela te dá cálcio para você entrar, como dizem, de sola em tudo que você faz. Em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Vamos lá, né? E na época, começaram a acontecer algumas coisas bem legais. Então, já estava ali com o meu concurso garantido, vamos dizer assim, né? E trabalhando bastante em relação à questão já como cavaquinista. E é engraçado que nessa época começaram a acontecer algumas situações, né? Primeiro veio o casamento, né? Ao qual nós tivemos um fruto maravilhoso, que é a minha filha Ana Luísa. Quero mandar um beijo para ela, que é o grande amor da minha vida. Hoje tem 10 aninhos. E casamento, e aí também quero mandar um beijo pra mãe, né? A Cleida, que também tá assistindo. E nessa época, eu comecei a fazer diversos projetos, e comecei a me desdobrar para também estar trabalhando com outros artistas que já tinham renome no mercado. Artistas, pelo fato de eu tocar cavaquinho, artistas mais segmentados para o samba. Então, nessa época, que foram os anos, vamos dizer assim, de 97, teve o período que eu fiquei fora, quando eu voltei até 2012, eu trabalhei praticamente com todos os artistas no segmento de samba de Goiânia que você possa imaginar. Todas as cantoras que já vêm desde a época dos anos 90, início dos anos 2000, Grace Carvalho, Luciana Clímaco, Maíra Lemos, todas as cantoras que você imaginar que passaram e que estão no cenário goianense até hoje, eu trabalhei com elas como cavaquinista. Chegou nessa época, eu trabalhei até 2012, e aí, isso com a minha princesa na época, nasceu em 2012, a minha filha, e essa correria toda de shows, né, isso... Eu costumo dizer que assim, que tudo tem uma consequência, né? Profissionalmente, ou seja, na tua vida pessoal. E na época eu já estava começando, né? Eu já tinha meu concurso público, ao qual eu tinha que tirar meus plantões, e eu também já tinha um fluxo de shows muito grande. Eu chegava a fazer 20, 30 eventos por mês, trabalhando com esses artistas, na época, artistas regionais. E nessa época você trabalhava para eles. Para eles, certo, como músico freelancer. Entendi. E aí eu trabalhei com todos, como eu disse,
E foi uma fase, assim, muito bacana, que foi, assim, uma faculdade pra mim, vamos se dizer. Porque dizem que é quando o músico vai pro sereno, que você entende como é que funciona toda a logística, que você entende as malícias, que você entende o que dá certo, o que dá errado. E durante todos esses anos, sempre naquela ideia de gerar um network, gerar contatos, conversar, ter contatos com pessoas, gerar conexões. Isso sempre foi muito importante para as pessoas hoje entenderem como é que a empresa chega nesse ponto ao qual hoje esse network é extremamente importante. Então esse network ele foi construído desde 1996. Essa é a verdade. E chega esse ciclo em 2012, ao qual eu tinha trabalhado com todos os artistas. Quando foi em 2012, através de um grande amigo meu, o Marquinhos, eu recebi um convite para trabalhar com o Dudu Nobre. Isso foi um up assim na minha vida muito bacana. Naquela época que os grandes artistas nacionais, eles desenvolviam os shows nas cidades, mas sem aquelas bandas gigantescas com 16, 17, 18 componentes, ao qual geravam-se custos altos para contratantes, com hospedagem, com aéreo, essa coisa toda. Então estava numa época que o cenário estava começando apenas a deslocar esses artistas, os vocalistas, e as bandas eram montadas, né, nas regiões. E eu recebi esse convite para fazer alguns shows com o Dudu Nobre, e isso abriu muitas portas para mim, porque eu trabalhei hoje, assim, tentando resumir um pouco dos artistas a nível nacional. Eu tive a honra, né, de tocar cavaquinho com a Elza Soares, com o Dudu Nobre, com o Vavá e Márcio, com o Xande de Pilares, com o Renatinho, que foi um dos maiores sucessos do pagode nos anos 90, que era um grupo que chamava Boca Louca, do Luciano. Eu trabalhei com alguns artistas super interessantes no segmento de samba e pagode. E isso foi muito bacana, porque nessa altura do campeonato, 2012 até 2014, era uma realização de menino. Porque lá nos anos 90... aquele auge do pagode, aquela coisa toda do samba, em um estalar de dedos, vamos se dizer, alguns anos depois, eu estava no palco tocando com esses artistas que lá na minha adolescência eu ficava admirando-os pela televisão. Então eu posso te dizer, nesse ciclo, nesses 3 anos que eu fiz esses trabalhos, a minha realização como músico profissional. Eu acho que, como dizem, zerou o game. Ali pra mim foi super bacana, porque foi um up em relação à questão de shows. Eu comecei a entender como é que funcionava esse mundo dos shows para 30, 40, 50 mil pessoas, as logísticas de produção, o que dava errado, o que dava certo. Observava como os produtores lidavam com esses perfis de eventos. Então isso trouxe uma experiência para mim, que foi uma experiência muito maior do que uma experiência, por exemplo, que eu tinha ela quando eu estava trabalhando com os artistas regionais, porque são projetos e processos diferentes. Sim. E lá fora se cobra muito mais dos artistas, né? Muito mais dos artistas. E a responsabilidade era grande, porque, por exemplo, nessa época, quando os artistas eles vinham, tinha essa responsabilidade muito grande em relação à questão de repertório, em relação à questão realmente da produção do show. Nessa época, os artistas encaminhavam a parte de produção deles, um e-mail com o repertório, e a banda toda tinha que ser montada na região ao qual eles iam se apresentar. Então tinha toda uma dificuldade em uma época que a internet não ajudava muito. Que hoje em dia eu costumo dizer que a pessoa que ela opta por ser músico, por ser instrumentista, ela tem diversas ferramentas hoje que facilita muito a vida da pessoa. Muito. E naquela época nós não tínhamos muitos recursos. Então, assim, o cara que era músico, ele era músico na raça mesmo. Tipo, você pegava um CD de um artista com 12 faixas, 14 faixas, e você tinha uma semana ali para tirar, idêntico, igual tava no CD do cara, para você estar num palco com ele, tocar e acompanhar. Então era um trampo pesado. Eu achei que os artistas carregavam os músicos com eles. Sim, durante bons tempos, né? Sim. Mas numa mudança de mercado que é super normal, hoje em dia, vários artistas, não somente no segmento de samba, pagode, de rock, de diversos outros estilos musicais, eles se apresentam em boa parte das suas apresentações apenas o vocalista, né? O artista, e algumas dessas bandas, por exemplo, elas são montadas em outras regiões ao qual o artista vai executar o show. Exemplo disso, por exemplo, tivemos um show recente agora aqui em Goiânia, do Seu Jorge, com o Alexandre Pires, que foi super bacana. Parte da banda veio junto com eles e parte da banda foi montada aqui em Goiânia. Interessante. Dá oportunidade a outros, porém
corta o salário de muitos, né? Mas hoje em dia também o pessoal pensa muito nessa questão de logística, né? Acho que dá-se oportunidades a alguns também, mas acho que sempre nesse mundo business aí, essa questão de shows e tudo mais, também pensa-se muito na questão de logística e custo-benefício. Certo. Tá. Então vamos lá. E aí, você estava sempre atrás, como um músico, atrás é maneira de dizer, Sim. né? Porque não sendo vocalista, você fica atrás, né? Como todos aqueles que tocam. E você era muito bom, é muito bom de network. Como é que foi essa virada? Poxa, eu vou abrir uma banda. Como é que foi isso? Essa virada foi assim. 2012, minha filha nasceu e é minha única filha, e eu sentia muito, assim, da minha parte, essa questão de querer estar próximo o máximo possível naquela fase inicial, né, que é a fase mais delicada, que requer muitos cuidados. E eu tava numa frequência frenética de shows por conta desses artistas, alguns os nacionais, por conta dos artistas regionais, por conta do meu trabalho já como funcionário público na época. E aí eu conversei com um grande amigo meu na época, o Solon, que é um músico instrumentista, um vocalista também de renome super respeitado aqui no estado de Goiás. E um dia eu batendo um papo com ele, eu falei assim, Solon, eu tô cansando, cara. Eu tô cansando dessa correria de fazer 25, 30 shows por mês. E eu queria muito poder montar algo pra mim e ser dono do meu próprio negócio. E na época, um ou 2 anos antes, eu também tinha trabalhado com um grande amigo meu, que foi um dos maiores grupos de pagode do nosso estado, que eram os meninos do Sambagunça, o Thiaguinho e o Renato. E um dia o Thiaguinho me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele virou pra mim e falou assim, Leandro, o nosso network, ele vale dinheiro demais. Eu nunca esqueci dessa frase, nunca. O nosso network, ele vale dinheiro demais. E nessa época, 2014 para 2015, eu já estava vindo com essa bagagem toda de experimentar sobre produções nacionais, de experimentar sobre artistas nacionais, experimentar sobre experiências regionais. Já tinha viajado, já tinha estudado, muitas coisas tinham dado certo, muitas coisas tinham dado errado. E por conta do nascimento da minha filha, eu falei, opa, vou tentar montar alguma coisa para mim ficar mais em Goiânia, viajar menos. E aí, na época, como você disse, tudo é feito um estudo de mercado. Você nunca entra de sola em um mercado onde você não conhece, onde você não observa, onde você não tenta entender, porque a chance de ser catastrófica essa ação ela é gigante. E na época eu tomei uma decisão muito difícil, porque eu já estava sobrecarregado com o funcionalismo público, com os shows, e eu resolvi parar com todo o meu trabalho como músico instrumentista. Todo. Eu me desliguei de todos os artistas, isso em 2014. A renda fez assim, porque era uma renda muito boa, e eu pensei, vou estudar o mercado e vou criar algo para mim. E na época, eu comecei a dar uma olhada em relação, meus olhos começaram a olhar, inclinar para o lado do evento social. Certo. Eu começava a observar que assim, diversos casamentos ocorriam em Goiânia, por mais que não fosse muito o meu mundo, essas informações não chegavam muito em mim, mas eu comecei a observar que tinham bandas gigantescas, hoje que os gestores são grandes amigos meus, o pessoal, eles faziam muitos eventos em Goiânia, em Brasília, em estados também próximos, e eu pensei, opa, olha que bacana, né? Acho que talvez tenha ali uma oportunidade, porque na época eu fiz um levantamento e existiam poucas bandas que eram, vamos dizer, especializadas, nichadas em casamento, onde os DJs reinavam muito, né, nesse perfil de evento, não somente para casamentos, para eventos corporativos, para formaturas. E eu falei, por que não eu montar uma banda para mim? Eu acho que essa foi o primeiro start. E aí eu sentei com os meninos, e aí começam as dificuldades, que diz que empreender no Brasil é super difícil, né? E aí eu sentei na época com 2 grandes amigos meus, um até a pandemia infelizmente o levou, e sentei na época com o Solon e com o André Júnior e falei pra eles, cara, eu quero montar uma banda pra casamento. E aí, vocês querem ser meu sócio? Eles falaram, não. Foi a primeira dificuldade aí, o grande problema. Um deles, inclusive, virou e falou assim, eu acho muito difícil esse negócio de casamento dar certo, muito complicado, talvez se a gente consiga fazer 2, 3 casamentos por mês, acho que vai ser muito.
E aí eu também sou funcionário público, outro também já tinha o emprego dele garantido. Falei, cara, toca aí. Nós estamos juntos com você, mas não em sociedade. Eu falei, beleza, então. E aí, naquele momento eu parei e pensei, e agora? Né? E agora? Como fazer isso acontecer? E aí, Fernando, eu vinha de um network, eu vinha de um mercado completamente diferente do que eu trabalho hoje. Que era um mercado como músico instrumentista, que eu tinha um network, que eu tinha contato com os músicos, com os produtores, mas nada relacionado a noivas. Eventos pagos, né? Você estava num eventos pagos. Exatamente. E nessa época eu falei assim, poxa, e agora, né? Começar por onde? E aí eu tenho que falar uma coisa que hoje em dia algumas pessoas me procuram para questão de consultoria relacionada a essa parte de banda e tudo mais, voltada a essa parte de entretenimento. E eu costumo dizer assim, não sei se é a palavra certa, mas quando eu vim para esse mercado, a panela ela era muito fechada. Muito fechada, igual isso ocorre em qualquer outro segmento, né? Porque existem grandes fornecedores, grandes empresas e ficava aquele network ali meio trocado apenas entre algumas empresas. E eu falei, vai ser impossível entrar nisso aqui, porque eu já tinha um trabalho como instrumentista, como músico, tinha já feito a minha carreira, já tinha me realizado como músico, mas não tinha absolutamente contato no segmento de casamentos. Aí, na época, eu costumo dizer que todo projeto, pega bem essa frase, todo projeto você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não tiver quem vende esse produto, nada anda. Com certeza. O podcast é uma venda. Quando você me convida para o podcast, você está vendendo seu trabalho para mim. Quando você vai conhecer uma pessoa, quando você está paquerando, é uma venda da sua pessoal, do seu visual, você como homem. Em todos os momentos da nossa vida nós estamos vendendo alguma coisa. Sim. E essa experiência que eu trouxe desse network, dessa comunicação, eu olhei para mim mesmo e falei, eu vou tentar, eu vou começar. E aí eu fui dar uma analisada nesse mercado e eu descobri que na época tinha uma movimentação muito forte em relação a grupos de noivas, o WhatsApp, algumas empresas que faziam trabalhos relacionados onde eles concentravam essas meninas em alguns grupos de WhatsApp, em grupos na época que o Instagram estava começando, e eu percebi ali que existiam centenas de clientes em potenciais, onde alguém já tinha feito um trabalho de cercar esses clientes de certa forma, fosse através de grupos, ou fosse através de Instagram, ou fosse através de qualquer outro tipo de campanha. E aí, na época, aconteceu algo muito engraçado, meus amigos curtem comigo até hoje por conta disso. Na época aconteceu algo muito engraçado, porque assim, existiam diversos grupos de WhatsApp, mas que só participavam mulheres. E aí, na época, começou uma estratégia completamente diferente que eu conto para meus amigos. Eles falaram assim, cara, não tem lógica você ter feito isso. Eu simplesmente, na época, peguei uma foto de uma mulher aleatória, criei um número no WhatsApp, né? E adentrei a esses grupos como se eu fosse uma mulher. Nesses grupos que, na época, giravam muitos casamentos, muitos eventos. E aí, todas as vezes, eu ficava acompanhando o dia inteiro. Mas, assim, eram centenas de mensagens por dia, milhares de mensagens por semana. Porque você imagina 200, 300 mulheres conversando ao mesmo tempo, né? A mulherada conversa pra caramba. Então, eu ficava acompanhando ali. São vendedoras, né? Vendedoras. Então, eu ficava acompanhando ali pelos grupos. E quando alguém tocava no assunto de banda, eu entrava lá e fazia o meu marketing, né? Falava assim, olha, meninas, é o seguinte, eu tô super satisfeito. Eu conversei com um rapaz que me atendeu super bem, que foi o Leandro. Ele é carismático, gente boa pra caramba. Eles têm um projeto super legal que chama Banda Live. Os meninos estão estourados. Tava nada, cara. Eu tinha vendido nenhum casamento ainda. Nenhum casamento. E aí, estão super estourados e tal. E vale a pena conhecer. Bate um papo com o Leandro. Ele vai organizar uma banda, ele vai organizar um projeto pra você que vai atender musicalmente falando, em relação à questão de parte estrutural, de banda e tal. E o processo começou assim. Eu comecei a plantar essa semente, né? E depois de alguns anos descobri que diversos outros fornecedores faziam isso também, eu não era o único. Mas eu comecei a criar essa curiosidade no público feminino em relação à questão do trabalho da banda. Sim. Primeiro passo foi esse. E no primeiro ano, 2015... nós chegamos mas deixa eu fazer um comentário. Tá, você criou um personagem. Personagem. Você criou um personagem e pôs na internet, no caso, no WhatsApp. É muito bom frisar isso, porque, de outra forma, lógico, o Pod Eventos é um programa colocado para vocês, empresários, vocês que querem tocar, que querem se promover. E o Pod Eventos está aí. Então, entre. Quando entrar, se inscrevam.
Se inscreveu? Deixa um like. Gostou? Deixa um comentário, faça um comentário. É importante, porque vamos conseguir levar vocês, nos levar para dentro desses grupos também. Tá? O Pod Eventos está muito bem assessorado, estamos trabalhando muito, estamos com uma visualização muito interessante. E o Leandro nos contou que fez de uma outra forma dentro do WhatsApp. Isso quer dizer que a internet, ela está trabalhando por nós também. É importante. E quando somos, né, tanto você quanto eu, somos pessoas que levam conhecimento, levam as pessoas falam a festa, né, o evento, o momento, mas levamos isso no trabalho. Então é importante. Eu gostei muito dessa sua conversa, do modo pelo qual você fez fácil ali nos grupos, se colocando. Essa articulação, eu pensava assim na época, eu pensava, gente, se eu não conseguir entrar por uma porta, por outra eu entro. Com certeza. E hoje eu tenho essa mentalidade, nós vamos chegar em tempos atuais, de realmente assim permitir novas possibilidades, porque Goiânia, o estado de Goiás, tem muita gente boa. Que às vezes a pessoa ela não tem a oportunidade de adentrar por uma porta em um determinado segmento, em um determinado projeto. Aí nessa época eu comecei a fazer essa movimentação com as meninas, e é engraçado, porque na época eu fiz um levantamento também, e esse lance de vender pra mulher é algo muito sério, porque assim, eu falo assim, ó, nós não lidamos com o dinheiro, nós não lidamos com o evento, nós lidamos com duas situações que são extremamente importantes. E nessa época eu aprendi sobre isso. Primeiro, é um momento onde você trabalha com a mulher que ela tá num momento mais delicado sentimentalmente da vida dela. Aflorado, né? Aflorado. E nós também trabalhamos com o tempo dessas pessoas. Essas pessoas investem tempo. Essas pessoas, elas investem, além do sonho dela, principalmente a mulher, a noiva, essa questão da ansiedade, de sonhar com o momento, de todo detalhezinho que ela vai atrás, ela coloca uma emoção naquilo dali gigantesca. A construção, né? Tem toda uma construção. Tem toda uma construção. Sim. E na época, eu comecei a observar que normalmente, né, os atendimentos, eu comecei a ouvir muito, a ler muito, que as meninas na época se queixavam, por exemplo, sobre atendimentos muito rápidos, muito automáticos, atendimentos onde não se gerava uma conexão com a noiva. E eu comecei a criar lá atrás um personagem, porque hoje existe um personagem do Leandro Vendedor, que é completamente diferente do Leandro na vida pessoal. Existe um personagem do Leandro Vendedor que, primeiramente, eu não quero saber sobre a questão de potencial de compra, eu não quero saber sobre valores, eu quero primeiramente entender, ouvir, conseguir ter uma conexão com esse cliente inicialmente. Então gera-se ali a construção de uma amizade, gera-se ali a construção de duas pessoas que elas geram confiança uma na outra, para depois em uma finalística lá na frente a gente chegar para falar sobre valores ou sobre algo que pode ser vendido ou não. Então a primeira ideia que eu tive lá atrás, que eu acho que vale muito para quem está começando, é que assim, ó, todo cliente que eu comecei a atender lá em 2015, todo cliente que eu atendo até hoje, eu vejo ele como uma venda. E uma venda bem sucedida. Por quê? Porque eu comecei a entender que às vezes 10 clientes falavam comigo e eles não fechavam. Por algum motivo financeiro ou por algum motivo em relação à questão pessoal, gosto simplesmente. Mas o que acontece? Eles não fechavam, mas eu tive clientes, por exemplo, que nunca contrataram a banda Live, mas ela me indicou 6, 8, 10 clientes que fecharam comigo. Então a primeira situação foi essa. Eu passei a entender que todo cliente ele é extremamente importante para mim e essa conexão ser gerada da maneira certa, da maneira correta, é o principal gatilho inicial para que uma venda de sucesso ela comece a ser construída ali. Nesse primeiro momento, nós começamos a fechar alguns contratos. Fizemos uns 5, 6, 7 eventos em 2015. E, segundo momento, quando nós viemos para esse mercado também, DJs, grandes bandas, aqui que eu quero mandar um abraço até para alguns, para o Kleber da banda Scala, para a Fabiana, que teve aqui uma entrevista sensacional da banda Young, o Marcos, o Fernando, que são grandes amigos meus, pessoal de todas as outras bandas também. E eu comecei a entender um pouco sobre o mundo desse pessoal. E aí agora eu começo a entrar num assunto polêmico, porque na época que eu vim para esse mercado, Fernando, eu sempre fui um cara assim que eu meio que eu nado contra a maré.
E eu comecei a estudar todos os campos que esse pessoal, eles aplicavam o trabalho deles, eles vendiam. E olha que eles estavam vendendo muito bem na época. E eu falei, eu não vou por esse caminho. Eu tinha um caminho X para mim, eu vou pelo caminho Y. E na época que eu montei a banda Live, eu fui totalmente ao contrário de outras propostas que bandas apresentavam dançarinas, que apresentavam trocas de roupa, que apresentavam pirotecnia, e apresentavam uma série de situações que isso vendia muito bem. E eu sentei com a minha equipe, com os meninos, e eu falei, nós vamos vender interatividade. Nós vamos vender conexão e eu quero que o cliente ele saia do casamento, ele ao findar o evento dele, ele virar e falar que banda que foi aquela. Os meninos dançaram, interagiram, colocaram o microfone pro pessoal cantar, fizeram dancinha e foi realmente espetacular. Então a primeira ideia que eu tive em relação à questão de banda é quebrar essa muralha da banda no palco e o convidado lá embaixo apenas como espectador. Foi a primeira situação. Isso começou através de algumas ações. E aí no início, eu costumo dizer que início de empreendedor, a gente faz tudo, né? A gente é a secretária, é o cara que vende, é o cara que resolve o contrato, é o cara que vai na visita técnica, é 1 milhão de coisas. E na época, tem aquela frase que fala que nada se cria, tudo se copia. Na época, estavam em altas algumas séries, algumas situações que na época muita coisa de personagem, tipo La Casa de Papel, algumas coisas aconteciam no mercado em relação a essa questão de Netflix e séries, essas coisas todas. E aí eu falei pros meninos, eu falei, cara, vamos começar a criar alguns momentos diferentes. Tipo, vou te dar um exemplo, a noiva ia jogar um buquê e aí tinha aquelas contagens antigas, 10, 9, e soltava a música do Ayrton Senna lá no final. E eu falei, cara, vamos criar momentos diferentes para que isso seja diferente e a gente consiga atrair a atenção dos nossos clientes, da nossa audiência. Então nós criamos momentos, por exemplo, para na hora que a noiva fosse jogar o buquê, para na hora que o noivo fosse jogar o uísque, para na hora da dança dos padrinhos, para na hora pós-valsa. Então nós começamos a mudar esse sistema, essa engrenagem que ela já vinha andando há muitos anos, num caminho completamente diferente. Isso em um conjunto que começava lá na ponta, no atendimento, na conexão com esse cliente, em relação à questão de gerar esse network também com outros parceiros, cerimonialistas e infinitas reuniões que eu fazia, ia lá, levava um mimozinho, conversava, pedia uma oportunidade e tal, porque eu precisava que o meu projeto crescesse, eu precisava que o meu projeto ele tivesse uma visualização, principalmente para os cerimonialistas, né? Que são os principais... eu costumo dizer os principais responsáveis por fazer todo e qualquer tipo de evento caminhar da melhor maneira possível. Então, comecei a fazer toda essa movimentação, mas também na execução comecei a fazer algo completamente diferente em termos de interatividade, como eu te expliquei. E esse processo, o personagem feminino criado falsamente ali num grupo de WhatsApp, um atendimento completamente diferenciado com... uma autoridade na hora de explicar sobre parte de banda, sobre repertório, ia em visitas técnicas, sobre estrutura e tudo mais, enfim. E um terceiro momento que era a execução, que realmente era a banda no palco, executando, dançando, cantando e fazendo com que os eventos fossem diferentes. Isso começou a gerar algumas datas, isso começou a gerar, o pessoal começou a especular sobre, opa, tem uma banda diferente no mercado. E eles não estão fazendo, eles não estão indo pelo mesmo caminho que as outras bandas estão indo. E quando você opta, foi uma das decisões que eu tenho até hoje, a Banda Live nós nunca nos apresentamos em bares, em boates, em determinados segmentos por conta de uma proposta comercial que eu acredito. E sempre o foco da banda foi casamentos e eventos corporativos. Diferente de todos, né? De todos. E quando você corta uma fonte de renda total e você começa um projeto, que esse projeto ele já não começa acelerado, você tem que construir todo um projeto de novo, toda uma carreira de novo, isso é um momento muito difícil, muito complicado, porque na época, se você for parar para pensar 6, 7 casamentos, a gente fazia um casamento a cada 2 meses e olha lá. Mas eu acreditava na proposta de que isso ia acontecer, de que o projeto ia começar a andar e que eu tenho absoluta certeza que essas datas iam começar a surgir com o tempo. Um articulador, né? Você foi um bom articulador. Sim. Essa fase vem para 2017, 2018, ao qual deu um boom na agenda da banda. Simplesmente um boom.
A banda caiu na graça das meninas, dos cerimonialistas na época. E quando foi já nos anos de 2017, 2018, nós já estávamos ultrapassando a média de 50, 60 casamentos por ano. O que já era muito casamentos para a época. Certo. E aí a banda veio se desenvolvendo. E aí, como todo empreendedor, eu falo que se empreender no Brasil não é fácil. A banda veio se desenvolvendo e a gente começou a expandir para muitos eventos corporativos gigantes, grandes empresas que eu jamais pudesse imaginar que algum dia chegassem no nosso trabalho. O pessoal começou a chegar e nós começamos a fazer diversos eventos gigantescos. Eu lembro que um dos primeiros corporativos gigantes que chegou pra gente foi a Noite em Claro da Unimed, que é um evento, né, gigantesco. Depois começaram a chegar a CDL, Adpego, OVG, começou a brotar evento corporativo. E eu falei, nossa, que legal, que repercussão bacana que tá acontecendo e tá girando esse tanto de eventos e de oportunidades. E aí nós chegamos na parte triste da história. A coisa tava andando a 1000 por hora, 50, 60, 70 eventos por ano, e aí a gente vem para a época da pandemia. Sim. A pandemia foi algo que trouxe muita tristeza, choro, muita dificuldade, porque quando começou a pandemia, acho que assim como você também, ninguém acreditava que aquilo ia durar tanto. Meses, né? Achava, não vai passar de 3 meses. E na época foi uma das fases que menos eu trabalhei como músico, como gestor, como dono de banda e mais trabalhei na minha vida no SAMU como funcionário público. Com certeza. E nós tínhamos aquela expectativa disso durar 2 semanas, 3 semanas. Aí começa a questão onde realmente eu costumo dizer que é a hora realmente de mostrar como gestor, de você mostrar bom senso e compaixão pelo próximo. Quando começou a pandemia, uma curiosidade, eu tinha uma média de mais ou menos, uns 90 a 100 contratos fechados quando começou a pandemia. Quando começou essa pandemia, na verdade ninguém tinha um norte, né? Aquela correria toda, alguns clientes começaram a desmarcar seus casamentos, e isso começou a gerar um impacto, um efeito cascata violentíssimo em relação na economia, financeiramente falando, para todos os fornecedores, né? Foi muito complicado, muito difícil. E aí tem aquela frase que diz assim, nada esteja tão ruim que não possa piorar. Com certeza. Nada esteja tão ruim que não possa piorar. E aí eu comecei a ter diversas situações muito delicadas. Por exemplo, clientes que haviam fechado conosco e o cliente havia... Isso aqui é um dos casos. O cliente havia pago em 8 vezes no boleto uma prestação de serviço. Quando o cliente terminou de pagar o 8º boleto, o noivo simplesmente morreu de Covid. Cruz. Até esse tipo de situação eu tive. Eu tive diversas situações relacionadas a percas de pessoas queridas, de pais, noivo. Eu tive esse caso desse noivo que faleceu. Eu tive diversos empresários, empreendedores que ficaram no meio da caminhada, que ele não conseguiu honrar com os compromissos deles. E acho que naquela época estava muito difícil. E aí, nessa época, foi a primeira vez na minha vida que eu senti falta de um sócio. Porque, como dizem, né, para você dividir os problemas. Com certeza. Para você ter alguém com quem conversar. Para você ter alguém tipo assim, nossa, eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um norte. E um cenário que estava completamente assim, catastrófico, eu falei, eu preciso começar a resolver. E começaram a chegar clientes com inúmeros problemas. Inúmeros problemas. Eu tive durante a pandemia, para você ter uma noção, mais de 30, 40 cancelamentos. Em uma época que a banda, já com essa parte de banda, de entretenimento, estrutura, a banda vendendo 1,5 milhão por ano. Você imagina o que é você ter 40 contratos cancelados de uma vez só. Isso, o impacto foi terrível. Terrível. E receita zero, né? Porque o mercado parou de girar. E teve um agravante ainda, como eu disse, que sempre pode piorar. Nessa época... o Juninho, né, que é uma parte assim muito delicada da nossa história, o André Júnior, na época ele tinha recém-casado, nós fizemos até umas fotos legais que eu tenho assim com muito carinho, muita lembrança na Fazenda Água Limpa, e aí ele era recém-casado e ele foi e contraiu Covid. E aí ele, nesse processo todo, assim resumindo a história, ele ficou 12 dias contaminado e aí faleceu ele com 34 anos de idade, faleceu a esposa com 32 anos de idade, e a esposa estava gestante de 30 semanas e faleceu o bebê.
O vocalista, que na época, vamos dizer, era capa, né? Era a frente principal da banda. Aí você imagina um gestor numa situação dessa. Você com todos os seus clientes pedindo cancelamento, o seu vocalista, acontece uma tragédia, né? Que é o que eu classifico, uma tragédia dessas. E na época nós decretamos o luto e eu fui pensar. Eu te confesso que nessa época eu não sabia nem o que pensar, o que fazer ou para que lado ir. Certo. E nessa época nós tivemos um apoio muito gigante, muito da nossa audiência, dos nossos clientes que entenderam a situação. E eu fui tentando resolver uma situação por vez. Sentava com um cliente, virava para ele e falava, olha, é o seguinte, esse cancelamento aqui ele vai ocorrer? Vai, mas eu preciso aí que você me dê um prazo, que você parcele isso para mim, que a gente consiga renegociar, me dê um tempo. Alguns a gente foi quitando, outros a gente foi negociando, alguns a gente foi conversando, alguns a gente foi adiando, mas nós passamos por todo o processo da pandemia. Eu costumo dizer que isso é uma vitória pra gente, como empreendedor, né, que nós passamos por todo esse processo absolutamente sem eu ter que me envolver em nenhum processo. Absolutamente nada. Nada foi a instâncias judiciais. Eu consegui conversar com todos os meus clientes, fazer o distrato contratual com todos, assim, da melhor maneira possível para aquele momento, sem ninguém ficar chateado, sem ninguém achar que foi injusto, sem ninguém achar que foi lesado. Então isso assim me consumiu muito mentalmente tempo, consumiu tempo na época com a minha família, mas foi algo assim que eu estava focado. E o empreendedor, sempre eu falo isso, você não pode estar preparado só para fase boa, né? E a pandemia veio para nos mostrar isso. Diversos amigos, com certeza, diversos amigos infelizmente ficaram pelo caminho. Mas eu sempre tinha aquela mentalidade de eu vou resolver e eu preciso resolver da melhor maneira possível. Eu preciso pensar também no meu cliente. Eu preciso pensar como é que está a situação de uma noiva que depois dela pagar o casamento inteiro, ela perdeu o noivo dela para essa doença. Então eu preciso pensar agora não como gestor, mas como ser humano. E graças a Deus as coisas foram se encaixando. Foram dias difíceis, muito difíceis. Financeiramente falando, mentalmente falando, mas nós conseguimos durante todo esse processo romper. Eu tive que reformular a equipe, porque eram dois problemas, era a pandemia, era a tragédia que tinha ocorrido em relação à questão do Juninho, ao qual eu quero mandar um beijo para a família dele também, que provavelmente está assistindo, do André Júnior. E foi um processo realmente assim, que nós estávamos no ápice de eventos e nós tivemos que recomeçar do zero, com um novo vocalista, porque na época eram dois vocalistas, um eu perdi, que foi o André Júnior, com um novo vocalista, com uma nova proposta comercial e vindo de uma pandemia que tinha destruído com meio mundo de gente. Com certeza. Tá, houve um crescimento, um aprendizado. Hoje, como é que está a banda live? Live. Desculpa. Live. Passou essa fase, né? A fase do terror, graças a Deus. Hoje, eu falo assim que é uma dádiva assim, o que a gente tem vivido nos últimos meses, nos últimos anos. Hoje eu posso falar assim, com o maior carinho no mundo e sem medo, que hoje nós somos, depois de toda essa correria, essa loucura, hoje ainda nós somos a maior referência em termos de casamentos, em números de datas no estado de Goiás, ao qual ano passado, por exemplo, 2022, nós fechamos o ano com 142 casamentos realizados. E a banda não para de crescer. O ano retrasado, que foi o ano de 2021, o crescimento ele começou de uma maneira tão, vamos dizer assim, agressiva comercialmente, que em 2021 também eu criei um segundo formato da Banda Live. E hoje nós desenvolvemos eventos, para você ter noção, nós somos a única marca onde a mesma marca ela chega a executar 2, 3 eventos no mesmo dia. Então foi um processo muito abençoado, muito legal, e a gente está aí crescendo, vieram novas caras para a banda, novos ânimos, novas energias, e a gente continua trabalhando muito, 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 muito. Leandro, é muito importante, eu sei da história e sei como é feito, você contar para as pessoas como conseguiu fazer
se não me engano, o número não é exato, porque eu não lembro o número exato, 148. 142 casamentos o ano passado. Como você consegue? Porque eu sei como, né? Mas as pessoas podem ficar achando estranho. Você não vende, a proposta não é vender a banda pessoa. Ela é um nome. Ela é uma marca. Uma marca. Explica isso pra gente. O que é vendido são dois processos que acontecem. Desde aquela história todinha que eu contei pra você lá, que vem de 1996, certo. Eu sempre tive a ideia de vender uma marca. De vender uma marca onde as pessoas confiassem que se for o Fernando Ferro cantando, ou se for o João, ou se for o Paulo, as pessoas compram a marca. As pessoas hoje, elas compram a marca Live. E um dos principais fatores, são vários, mas um dos principais fatores desse crescimento de 2021 pra cá foi porque eu aprendi algo que eu tinha uma dificuldade gigantesca, eu era cabeçudo pra isso, que se chama delegar. Certo. A partir do momento que eu aprendi a delegar funções, o negócio voou. E a gente conseguiu trabalhar muito mais, a gente conseguiu atender muito mais com qualidade. Então hoje, dentro da estrutura de banda, é totalmente separado. Hoje eu tenho uma pessoa que fica responsável totalmente pelo marketing, eu tenho uma pessoa que fica totalmente responsável pela parte de tecnologia, eu tenho uma pessoa que fica totalmente responsável pelos músicos, por repertório, por logísticas de saídas, de viagens e tudo mais. E toda essa engrenagem, todas essas peças, a gente trabalhando junto com os colaboradores em tempo real e eu participando também de tudo. Eu participo de todos os eventos e eu estou ali embaixo. Hoje em dia eu já não estou me apresentando mais na banda, mais tocando, mas eu faço questão de participar de todos os eventos com os meninos para eles entenderem que o gestor tá ali com eles também na mesma dificuldade. Quando os meninos vão para uma passagem de som num casamento numa fazenda que o sol tá quente, quando precisa viajar de madrugada e perder noites de sono longe de suas famílias, a todo momento eu estou junto com os meus colaboradores para eles entenderem que a importância para eles do projeto. Não existe ninguém, existe uma hierarquia, óbvio, porque é uma empresa, mas não existe ninguém mais importante do que ninguém. Todo mundo está no mesmo foco, todo mundo está no mesmo denominador ali para que a gente consiga entregar um evento com qualidade. Com certeza. Eu sempre falo para o pessoal que assiste o Pod Eventos que todos aqueles que executam eventos são de extrema importância, independente do que executam, da parte da limpeza à construção ao cerimonialista. Se um faltar, o evento não vai ser 100%, independente de quem seja. E você teve uma sacada e conseguiu transmitir isso. Hoje, a banda Live, na verdade, são duas em uma. Dois né? formatos. Hoje a banda Live, ela emprega diretamente entre técnico de som, técnico de iluminação, músicos, vocalistas, hoje 18 pessoas. 18 pessoas. Diretamente. Certo. Diretamente. Isso quando em alguns outros perfis de eventos ainda que se envolvem partes estruturais, essa parte toda, esse número aumenta. Mas hoje, diretamente, a banda Live, ela emprega diretamente 18 famílias. Certo. E você tem sentido que agora estamos voltando? Está voltando o que era em 2016, 2017? Sim. Eu sinto um crescimento no mercado novamente. O mercado, ele tá... Eu sempre tenho uma visão assim, Fernando. Esse ano, principalmente, que foi um ano delicado, de mudança de governo, mas eu sempre tenho aquela mentalidade assim, que independentemente do governo, independentemente de qualquer cenário que o mercado esteja passando, eu tô sempre ativo. Eu tô sempre correndo atrás, eu tô sempre com a minha constância e eu tô sempre assim... aquela coisa assim, daquela garra de você ir atrás do cliente. Algumas estratégias que eu uso hoje em dia ainda, que às vezes alguns amigos gestores de outras bandas falam, cara, mas você faz isso até hoje? Faço. Eu vou atrás do cliente e às vezes eu pego o cliente no laço. Às vezes o cliente ele tá ali numa situação de estar fechando com um outro profissional, com uma outra empresa, e eu tenho toda uma estratégia de realmente ir atrás, de lutar, porque eu sou do signo de touro, né? E o tal do taurino, ele é extremamente competitivo. E eu tenho essa questão de tipo, eu quero sempre aquele lance ali de entregar mais pro meu cliente. E eu quero sempre poder entregar uma interatividade, poder entregar um resultado final de trabalho com qualidade, poder entregar um atendimento diferenciado, poder entregar uma conexão com esse cliente, que hoje nós temos uma consequência disso muito bacana, que hoje um cliente, por exemplo, que ele entra no nosso mundo, através seja de um casamento, seja de um evento corporativo, a chance dele realizar outros eventos conosco é praticamente 90%.
Eu tenho casais que agora o pessoal já está fazendo comemoração de bodas, que estão fazendo aniversário de outros familiares. Então, cria-se um vínculo e esse vínculo ali, ele perpetua-se ali por muito tempo. Importante, importante. Mas acontece porque existe toda uma estrutura por trás, né? Sim, toda uma estrutura. Que é interessantíssimo. Tá. Eu gostaria que você nos contasse algo que aconteceu. Não vamos falar da pandemia. Não vamos falar disso. Vamos falar de coisa boa agora. Falar de coisa boa. Que motivou ali o casal, não a empresa, mas o casal, que vocês conseguiram pegar ali uma sacada que deu aquela, sabe, quando as pessoas por aquela música se emocionam mais do que o normal? Teve alguma coisa assim? Sem falar de nomes, sem falar de aonde foi. Sim, teve um casal, eu vou entrar num assunto polêmico, que é sobre a questão dos casamentos homoafetivos. Certo. Tem crescido muito, né, esse mercado, Com muito, certeza. muito, muito. E quando os perfis de clientes de casamentos homoafetivos começaram a chegar para o nosso trabalho, uma vez eu recebi um casal, os meninos assim maravilhosos, super bem sucedidos em suas vidas profissionais, vidas pessoais e tal. E isso me toca e me marca até hoje. Um deles chegou em mim e falou assim: Leandro, sabe por que nós estamos fechando com a banda Live? Aí eu falei: poxa, acredito eu, porque vocês curtem o trabalho musicalmente, gostam da interatividade, gostam do que viram no Instagram, no site e tal. Ele falou: não, nós estamos fechando porque a todo momento, eu hora nenhuma senti que você queria vender algo pra mim. E você queria simplesmente me ajudar. Você queria me dar um suporte. Você queria tirar dúvidas que na maioria das vezes nem eram dúvidas que estavam relacionadas com o seu trabalho. E isso fez total diferença. E a segunda situação se chama respeito. Porque nós estivemos em alguns espaços, estivemos em algumas situações onde as pessoas não viam com bons olhos. Uhum. E acima de tudo, nós queremos fornecedores conosco que respeitam a nossa opção e acima de tudo possam nos dar esse suporte profissional e respeitem o nosso casamento, o nosso amor. Isso me marcou muito, porque realmente não é que isso se torna automático quando nós atendemos, porque hoje eu atendo 30 noivas por semana, não é automático, mas é natural. É natural, é onde volta lá naquele ponto que eu te falei da parte de venda. Precisa ter alguém para vender, mas não é simplesmente ter alguém para vender. Tem que ter alguém que acredite no que ele está vendendo. Tem que ter alguém que tenha amor naquilo que ele está vendendo. Todos os dias eu acordo, cara, com uma energia assim absurda para vender, porque eu gosto de conversar sobre o tema, eu gosto de tirar dúvida, e mesmo se esse cliente ele não converta em números, em contratos, mas na hora que eu finalizo aquela conversa, eu falo assim: cara, esse cara foi bem atendido. Pode ser que um dia ou outro, daqui um mês, um ano, daqui 10 anos, ele volte. Ou ele vai indicar para alguém. Vai vender, né? Ele vai te vender. Ele vai me vender. Sim. Então, eu acho que o mais marcante assim, que eu tive até hoje foi essa situação, para você entender o outro lado. Que as pessoas, elas lidam com um sonho. Sim. Elas lidam com um momento extremamente, como você disse, que não é um momento fragilizado, mas qual foi a palavra que você usou no início? É um momento delicado, né? Das emoções. Sim. Então, é importante a gente entender sempre que não é um processo apenas de venda. É você realmente criar a conexão com essa pessoa e, acima de tudo, essa pessoa acreditar e confiar que você vai ser o grande idealizador, você como cerimonialista, eu como banda, alguém como buffet, alguém como decoração, que nós vamos ser os grandes idealizadores do grande dia dela. Com certeza. É importante. É importante as pessoas entenderem que nós que estamos ali trabalhando nos eventos somos o representante e somos principalmente as pessoas que estão responsáveis por acreditar e idealizar o sonho. É a concretização do sonho das pessoas, né? Sim. E trabalhar com sonhos é muito difícil. Muito. Muito difícil. E trabalhamos há quantos anos, né? Quantos anos? Eu já sou décadas, né? Podemos dizer que sou do milênio passado, né?
A verdade é essa. Tem um tempinho, né? Bastante. Você tá já com 32 anos como cerimonialista. 32 anos. É muita experiência, é muita bagagem. É. Eu tô com 39 anos de vida. Pois Olha aí, dá pra gente fazer um cálculo. Mas isso é bom, é um cálculo pro lado bom, é o cálculo da experiência. E é importante, mesmo tendo 32 anos de evento, é importante as pessoas entenderem que eu, Fernando Ferro, aprendo muito com todo mundo, todos os dias. Nenhum casamento é igual ao outro. Não é. Primeiro que não são as mesmas pessoas, né? Não viveram nos mesmos lugares, não andaram pelas mesmas estradas. Então, os eventos todos são diferentes um do outro. Não adianta a pessoa pegar um sonho e querer fazer, eu quero fazer igual o sonho dessa pessoa. Nunca vai ser igual. Porque, primeiro, são pessoas diferentes, momentos diferentes. Né? É igual você olhar para um rio e falar que você está vendo a mesma água. Não é. Né? A água também passa, a vida também passa e os sonhos passam e nós conseguimos concretizar. Quem consegue entender isso e transformá-lo em realidade é um vitorioso. Eu me sinto vitorioso por ter feito tantos e tantos outros vou fazer ainda. Leandro, eu gostaria que você, agora nessa finalização, nos contasse um pouco mais sobre e falar o que você tem mais para dizer desse momento, dessa banda, dessa sua construção, dessa sua idealização, que é uma coisa, que é um sonho, não é mais sonho, né? É uma construção muito bem feita. O que você tem para nos dizer? Agora, como dizem, né? Vamos para o próximo nível. Certo. Como eu te disse desde o início, Fernando, hoje nós estamos extremamente realizados em relação ao nosso trabalho. É um trabalho que ele gera conexões saudáveis, ele gera ansiedade nas noivas, ele gera carinho, ele gera desejo. Uhum. A marca Live hoje, ela gera desejo nos nossos clientes. E eu sei onde eu quero chegar comercialmente. Nós estamos em um processo, em uma fase que eu quero fazer com que a marca Live, a gente consiga também expandir isso. O ano que vem nós temos uma data interessante, que é, se eu não me engano, o primeiro ou segundo sábado de janeiro, perdão, nós temos uma comemoração de bodas em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Uhum. E a próxima etapa, o próximo nível, é a gente fazer a expansão dessa marca para alguns outros estados do Brasil. E também eu quero poder vender mais produtos, poder oferecer mais produtos relacionados à área de entretenimento, que é algo também que eu já venho preparando. E, inclusive, eu vou deixar um recadinho super bacana pro pessoal que está assistindo o podcast. Essa semana nós vamos lançar um projeto super legal, que é um projeto que chama Frente a Frente, certo. Que é um projeto que eu estou vindo num outro segmento, paralelo ao da Banda Live, também para atender um outro perfil de público. Uhum. Que é algo assim que tá quase saindo do forno, eu não vou dar muito spoiler aqui. Lógico. Em relação a isso, mas é um projeto assim super bacana que vocês vão acompanhar pelas nossas redes sociais. Então é isso, é pensando a todo momento em crescimento, pensando em conexões, pensando em sonhos, para que realmente a gente consiga levar esse trabalho adiante. Crescimento e fortalecimento. E fortalecimento. Porque nunca podemos deixar de nos fortalecer. Exatamente. Né? Isso aqui é um fortalecimento com gigantesco. Certeza. Concordo plenamente com você. E eu quero, assim, inicialmente agradecer o convite, extremamente importante, e dizer que eu tenho o meu radar ligado em relação à questão de eventos, que hoje em dia com isso aqui a gente consegue saber da vida de todo mundo, né? Vamos dizer assim. E eu quero parabenizar pelo projeto, porque realmente é o único projeto que tem caminhado com uma qualidade gigantesca, e também, inclusive, o único podcast voltado a eventos. Então, essa valorização de outros fornecedores, o fornecedor poder vir aqui contar a história dele, a experiência, o que deu certo, o que deu errado, eu tenho absoluta certeza assim, que a sua apresentação é impecável. Eu tenho absoluta certeza que o podcast ele tem muito a crescer e muito a somar. E eu também sempre que posso, tô lá, tô assistindo, tô absorvendo, porque é igual você falou, nesse mercado de eventos, todos os dias a gente está aprendendo. Isso mesmo. É importante o que o Leandro falou, que nós que trabalhamos com evento, temos que nos atualizar sempre.
E nada melhor do que o Pod Eventos com o Fernando Ferro, porque ele vai está nos dando toda essa capacitação para aprender a saber da história, né, Leandro? Que é importante você saber da história. Quem é que você está contratando? Da onde veio? Como veio? O que fez? E o que vai fazer. Isso é importante. E a primeira conversa que tivemos agora, semana passada, sobre o Pod Evento, o Leandro me contou essa construção e novos projetos, que ele ainda está no forno e vai colocar logo, logo para vocês. É isso aí. Né? E aí, para conhecer um pouquinho mais sobre esses projetos, já vou aproveitar aqui o espaço favor. do marqueteiro, do vendedor. Acompanhe todas as nossas novidades através do nosso Instagram, @bandalive, Leave, né? Escreve Leave. Através do nosso site também, www.bandalive.com.br. E através das nossas redes sociais ali, o pessoal, eles ficam sabendo em tempo real, todos os dias. Inclusive, vou postar um stories aqui do nosso Pod Eventos. Então, em tempo real, através do feed, dos stories, do Reels, tem muita novidade lá todos os dias em relação a casamentos, eventos corporativos e para onde estamos caminhando. Isso mesmo. Vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam. Se inscrevam, deixem o seu like ou toque o sininho, né? E faça seus comentários. Estamos aqui aguardando vocês, empresários, para colocar a sua empresa, para mostrar a sua cara e para podermos nos promover de uma forma muito bacana, que é vem cá conversar com a gente. Leandro, mais alguma coisa? Extremamente satisfeito. Que benção. Eu também. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Fica com Deus. A gente se encontra por aí em algum evento extremamente animado. Com certeza. Pod Eventos fica por aqui aguardando vocês. Um abraço.